Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, o horário que vocês estiverem vendo essa gravação aqui. Então, estamos dando continuidade a mais uma aula, de apoio andragógico em matemática, trabalho EAD. Bem-vindos mesmo. E a velha frase aqui, o nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. E acho que eu não vou cansar de falar sobre. Acho que a gente precisa o tempo todo estar ampliando as nossas consciências. Boa noite, Joyce, bem-vinda. A gente acabou de começar e eu estava repetindo a frase que eu gosto muito. Aí a gente recorda que existe um contrato, com aquelas cláusulas, que é bom a gente ver e rever, que a gente deve estar sempre trabalhando aí o nosso desenvolvimento pessoal e profissional e mirar o 11, se a gente puder, né? Não o 10, mas mirar o 11. Vamos lá. Então, do ponto que a gente interrompeu a aula na semana passada, seria esse exercício aqui. Qual a formulação para as raízes 2 e 6 e quais as coordenadas do vértice? Jorge, você conseguiu fazer? Tentou? Não sei. Não? Sim? Não te ouço bem. Pera, Johnny. Alô? Oi? O oi aqui no chat eu vi. Boa noite. Teu som está estranho. Bem, vamos lá. O que eu tinha falado para vocês, não é? Se 2 e 6 é raiz, você está tentando fazer outras atividades. Vou entregar assim que terminar a aula das outras atividades. Ok. Então, se 2 e 6 são raízes, como eu cheguei a comentar com vocês, o que acontece? Compartilhando aqui uma outra apresentação, que é um Word, para que a gente possa estar podendo desenvolver aí. Se 2 e 6 são raízes, o que acontece? Na aula passada eu cheguei a comentar, Então, quando a gente fala que são raízes, significa que são os zeros da função. Se são os zeros da função, o que acontece? Quando a raiz é 2, então existe um x que eu tiro esse 2 e dá zero, num pedacinho. Depois, um outro x que eu tiro 6, a outra raiz, e também dá zero. Aí, uma situação vezes a outra também dá zero. Então, a gente tem o quê? Essa igualdade, ou, na matemática, essa equação. E aqui é um zero vezes qualquer número que der aqui, vai dar zero, ou vice-versa. Se x menos 6 dá zero, vezes qualquer número que der em x menos 2, zero vezes qualquer número que der aqui também vai dar zero. Então, a gente tem aí o quê? As duas raízes, primeiro, num mnemônico algébrico, e depois as duas se combinando, numa situação. Aí a gente faz o quê? O chuveirinho, que... Renata, bem-vinda, boa noite. Que é a propriedade distributiva. Quando a gente multiplica x vezes x, alguém lembra quanto é que dá x vezes x?
x vezes x não dá 1. Porque no chuveirinho, ó, é x vezes x, depois x vezes menos 6. E depois, continuando a propriedade distributiva, o menos 2 que multiplica o x e o menos 2 que multiplica o 6. Distribuindo aqui o x vezes x, vou explicitar aqui, ó, x vezes x. X vezes x. Que seria a primeira parte aqui, x vezes x. X vezes menos 6 vai dar menos 6x. E depois, se eu pego o menos 2 vezes x, vai dar menos 2x. E 2 vezes 6 dá 12. E menos com menos na multiplicação, esse 2 que multiplica esse 6 dá 12. Menos com menos na multiplicação, a gente tem o quê? Um sinal positivo. Isso tudo é igual a zero. Tá claro? Mas aquela primeira pergunta que eu fiz, x vezes x, a gente não tem uma resposta. Qual que é a resposta? Joyce, Fagner e Renata. Zero, também não é zero. Tem uma propriedade de potência que fala assim: multiplicação de potência de mesma base, aí no caso a base é x, a gente conserva a base e soma o expoente. O expoente que está aqui, ó, é 1, e o expoente que está aqui é 1. Eu conservo a base x e somo os expoentes, 1 mais 1. Então, vai dar, na nova, x elevado ao quadrado, menos, copiando o restante, 6x menos 2x mais 12, igual a zero. Tá claro isso? Lembraram? Reescrevendo, ó, eu vou copiar tudo isso daqui. Ctrl C, vou dar um Ctrl V. E, em vez de usar o circunflexo, eu posso usar esse 2 sobrescrito. Não sei se dessa forma vai fazer com que vocês se recordem que x vezes x dá x ao quadrado. Continua não claro? Clareou então, Fagner? Então, aqui está numa forma de escrita mais atual, que é para planilhas eletrônicas, né? X elevado ao quadrado. Mas se a gente estivesse escrevendo isso daqui num diário de bordo, num caderno, a gente estaria escrevendo dessa forma. Então, x vezes x é o quê? X ao quadrado. Nessa representação ou nessa representação. Agora, a minha pergunta é, como que eu continuo? Para termos a formulação aí,
há o que fazer? O que a gente precisa fazer? Ou a gente terminou? Eu vou... Há o que fazer. Ainda não, Fagner, não tem que calcular potência. Tem que agrupar os semelhantes, não é? Então, o que eu tenho aqui de semelhança? Eu tenho o 6x e o 2x. Eles são termos semelhantes. Esses termos semelhantes, a gente pode fazer contas com eles. Então, a gente continua aqui. Eu vou copiar toda essa parte aqui. Ctrl C, Ctrl V, copiei ela inteira, mas quando a gente agrupa aqui 6 com 2, com sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma 6 com 2, que vai dar 8. Então, essa parte some, né? Porque a gente agrupou os semelhantes. Agora, a gente tem a formulação completa, não é? X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Então, essa é a nossa equação de segundo grau. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Então, na pergunta, qual é a formulação? Essa é a formulação, x ao quadrado menos 8x mais 12. Quando eu tenho as raízes 2 e 6, essa daqui é a formulação. Retomando. Ó, x vezes x, está aqui anotado. Menos 2 vezes x, 2x. Menos 6 vezes x, menos 6x. 2 vezes 6, 12. Menos com menos, mais. Então, x vezes x é x ao quadrado, que pode ser escrito dessa forma ou na forma de potência. E na formulação, 6x com 2x são semelhantes. Então, a gente pode agrupar. Então, são sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma aqui os termos. Se fosse, por exemplo, 6 maçãs com 2 maçãs, a gente teria o quê? 8 maçãs. Então, a gente pode agrupar, porque os sinais são iguais. Se eles fossem diferentes, usaria o sinal do maior e a gente faria uma subtração. E agora, com essa formulação, a gente tem o quê? O valor de... Podemos falar qual é o valor de A. O valor de A é 1. Depois a gente pode falar qual o valor de B. O valor de B é menos 8. E C igual a 12. Então, a gente pode aplicar Bhaskara para fazer a prova real. Quais são as raízes? Quando a gente usa a Bhaskara, a gente vai encontrar as raízes 2 e 6. A pergunta da questão era, qual a formulação? Então, essa daqui é a formulação, que eu acabei de achurar de amarelo. Agora, ele perguntava também qual é o vértice, as coordenadas do vértice. Se as raízes são 2 e 6, x igual a 2 e x igual a 6, qual é o meio do caminho entre 2 e 6? Lembrando da propriedade de simetria de uma curva parabólica da equação de segundo grau. Qual é o meio do caminho entre 2 e 6? Porque ele pede as coordenadas do vértice. Meio do caminho é 4. Perfeito, Fagner. Não é? Se eu sei que
o xv é igual a 4, então o que acontece? A gente pega aqui essa formulação, né? Vou copiar, Ctrl C, vou trazer aqui para cá, Ctrl V. Estou copiando a formulação. Então, quando o x é 4, então eu teria aqui, 4 elevado ao quadrado menos 8 que multiplica 4, porque quando o x é 4, eu estou substituindo no lugar do x o valor 4, mais 12 igual a 0. Na verdade, é igual a f de x. Qual que é a imagem, não é, da nossa equação de segundo grau quando x vale 4? Essa situação daqui é para as raízes. E aqui, quando x vale 4, o que a gente tem? Quanto que dá 4 vezes 4? 16, muito bem. E 8 vezes 4? 8, 16, 32. Menos com mais na multiplicação vai dar menos 32. E mais 12 igual a f de x. Aí o que a gente faz? A gente agrupa o de sinais iguais. Quanto que dá 16 mais 12? 28. Aí eu copio lá, menos 32 igual a f de x. Opa. E quanto que dá nessa situação 28 menos 32? Menos 4, perfeito. Como os sinais são diferentes, a gente conserva o sinal do maior. O maior aí, em valores absolutos, é o 32. E o sinal do 32 é negativo. Então, eu coloco lá o menos. E do maior, a gente tira o menor. De 32 tira 28, a gente vai ter 4. Então, a nossa imagem aqui, o f de x, ele é igual a menos 4. E como que fica a nossa resposta? Opa. Resposta, 2 pontos. Coordenadas do vértice. Vértice. Em geral, o que acontece? O vértice, ele tem a letra V. E quando a gente escreve coordenadas, a gente coloca primeiro o x. Esse x que a gente tem lá, o xv, ele é 4, ponto e vírgula. E o y, que a gente descobriu, ou o f de x que a gente descobriu, é menos 4. Então, aqui a gente tem o quê? A outra resposta. Nessa questão, a formulação é essa daqui, e as coordenadas do vértice são essas daqui. Pergunta, gente. Tá claro? Deu para recordar aí um pouco essa parte operacional? Nossa, eu estou sendo visitado por pernilongos. Acho que os pernilongos vão aparecer na gravação.
Ainda não consigo fazer perguntas, ainda estou assimilando. Professor, desculpa. Sem problemas, Renata. Aí a ideia é que você veja e reveja e tente fazer, né? Exercitar. Tá bom? Então eu volto aqui e eu paro essa apresentação e a gente volta lá para o PowerPoint. Então, Professor, desculpa. Eu tinha me surgido uma dúvida assistindo uma das aulas do senhor, pois não. onde eu gostaria de entender. Eu vi o senhor dando um exemplo, né? Em uma situação onde as pessoas que vão trabalhar com a matemática, a gente envolve todas as situações, a gente se envolve em todas as situações com a matemática, né? E eu vi o senhor usando alguns exemplos em que situações a gente pode desenrolar usando as formulações, né? E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, em que situações, por exemplo, que eu vou poder usar a progressão, aritmética, a progressão. Eu tenho visto e revisto os vídeos, né? Então, no caso da PA e da PG, não é? O exemplo aplicado que eu tentei dar para vocês foi, por exemplo, num planejamento, né? Um planejamento de vendas, ele pode ter uma meta que é uma PA, né? Aí o presidente da empresa quer crescer 5 toneladas todo mês. Então, começa lá de 2 toneladas em janeiro, aí quer crescer 5 toneladas, em fevereiro vai para 7. Depois ele quer crescer mais 5 toneladas, aí em março, 7 mais 5 vai para 12 toneladas, e assim por diante, Renata, até o final do plano de negócios. Se o plano de negócios for para 12 meses, então você projeta, né, essa PA a partir de janeiro do primeiro ano, crescendo de 5 em 5 até o final, dezembro, né, desse primeiro ano. Mas tem planos de negócios que eles querem ver um horizonte de 2, 3 anos, né? Então, essa PA cresce até dezembro do segundo ano ou dezembro do terceiro ano. Está claro aí a aplicação da PA, Renata? Sim, tá claro, sim. Tá, agora, falando da PG, então, por exemplo, um plano de carreira. Eu vou falar de um plano de carreira que eu conheço. O plano de carreira da Prefeitura, dos professores da Prefeitura de São Paulo. Então, qual que é a ideia? De nível para nível, lá, cresce 6%. Então, se você está no nível 1 e está lá no piso, eu não sei exatamente qual que é o piso, mas vamos supor, ele é R$ 2.000. Aí, se você muda para o nível 2, se você for para o nível 2, do primeiro nível para o segundo nível, aumenta 6%. Se você é promovida para o nível 3, aumenta mais 6%, e assim por diante. O plano de carreiras da Prefeitura de São Paulo tem 26 níveis. Então, começa de uma base, que eu estou dando como exemplo o valor 2.000, e do nível 1 até o nível 26 vai crescendo de 6 em 6%. Aí uma pessoa que consegue evoluir até o nível 26, essa pessoa se aposenta pelo teto, né? Da base que ele ingressou, ele cresceu de 6 em 6%. Por exemplo, eu não me recordo, mas eu vou colocar aqui para vocês a nível de exemplo, né? Um professor graduado de anos iniciais, ele já começa no nível 14. Agora, um professor graduado de anos finais, acho que ele vai para o nível 16. E esses são os valores de ingresso. Depois, no plano de carreiras, eles vão crescendo de 6 em 6%, à medida que ele evolui por tempo ou ele evolui por mérito. Por um desses dois critérios,
ele muda de nível. E toda vez que ele muda de nível, aumenta 6%. Mas a gente sabe que existem outros planos de carreira com outros percentuais, né? Mas também tem planos de carreiras que são PA. Então, eu já trabalhei numa empresa, numa multinacional. Nessa multinacional, era uma PA. No plano de carreiras de 10 níveis, os valores cresciam, né? Por exemplo, do programador trainee 1, ele crescia, né? Vamos supor, R$ 100 a cada nível. Do programador trainee 1 até o programador trainee 10, ele aumentava de 100 em 100 reais. O programador júnior 1, depois até o programador júnior 10, também, vamos, por exemplo, crescia de 100 em 100 reais. Depois, o programador sênior, do nível 1 até o nível 10, crescia de 100 em 100 reais. Uma pessoa que começava como trainee, ele poderia estar começando lá, vamos supor, colocando um valor de estagiário, R$ 1.000. Depois ele vai evoluindo. Quando ele chega no sênior 10, aquilo que era 1.000 vira 4.000 no final dessa progressão. Passa 10 níveis, ele sai de 1.000 para 2.000, porque é R$ 100 por mês. Depois ele vira júnior. Aí ele passa a ter uma evolução de R$ 100 reais. Aí ele vai para 3.000. Depois ele vira pleno. E quando ele vira pleno, ele aumenta de 100 em 100 reais. Aí ele chega no final desse plano, né, com o valor de R$ 4.000, por exemplo. Ficou claro? Aí eu falei duas PAs, né? E também tem, quando cresce percentualmente 6%, 5%, 10% a cada nível, o que acontece? É uma PG. Na aula passada, acho que a gente trabalhou uma PG que crescia 5% ao mês. Aí a gente encontrou o fator de aumento de 1,05. Ficou clara a aplicação, Renata? Acho que eu respondi a tua pergunta, não respondi? A PA ficou mais claro para mim, a PG não tanto, confesso. Então, a PG cresce de 5 em 5. Se você, por exemplo, para facilitar, se é de 6 em 6%, se você sai de um salário de R$ 100 e aumenta 6%, no mês seguinte você vai ganhar 106, não é isso? Sim. Não é? E depois, no próximo nível, se você tiver... deixa eu pegar a calculadora aqui. Se você tem um nível de 106 e cresce 6%, 1,06, você vai ter o quê? No próximo nível, R$ 112,36. E a cada nível vai crescendo 6%. Assim ficou mais fácil. Tudo bem? Agora eu entendi, sim. Né? Aí, quando eu falei da prefeitura, se a prefeitura ela começa lá com um piso de 2.600, né, o piso de 2.600 no nível 1, aí quando for para o nível 2, ele vai aumentar 6%. Esse 6% é uma regra, professor? Esse 6% está no plano de carreira da Prefeitura de São Paulo. Isso é como eles falam lá, é uma conquista trabalhista. Aí depende de cada. Se você for uma gestora de recursos humanos numa empresa e essa empresa não tem um plano de carreira, você vai ser obrigada a construir um plano de carreira para essa empresa. O que acontece? Você pode optar por fazer uma PA ou fazer uma PG. Aí, junto com o administrativo da empresa, vocês precisam ter aí um horizonte de crescimento, né, dessa empresa, que essa empresa ela vai crescer X% ao ano. Então, uma parte disso pode virar plano de carreira. E quando você construir o plano de carreira, você pode achar que
5% adequado, 8% adequado, depende de cada categoria, cada contexto, né? Uma empresa pode não ter e pode ter. No caso dos professores da rede estadual de São Paulo, é 5%. É uma regra do plano de carreira. Cresce a cada nível 5%. E acho que são 16 níveis. No caso da prefeitura, são 26 níveis. E no caso do estado, são 16 níveis. Então, uma pessoa que se aposenta como professor, ela pode se aposentar no nível 16. Se essa pessoa ela for evoluindo por tempo e mérito, né? Perguntas? Clareou um pouco mais? Não? Clareou, sim. Sim, agora sim. Tá. Então, eu te falei aí, dentro da tua pergunta, a aplicação de PA e PG, tá bom? E aqui, a formulação. Opa, deixa eu deixar claro aqui que isso é uma resposta. Então, a formulação implica que é x elevado ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Acho que foi isso que vocês anotaram, espero. E trazendo isso daqui para... E coordenadas do vértice, a gente tem que o ponto V do vértice, ele é 4 e menos 4. Tudo bem? Foi esse exercício que a gente acabou de fazer. E aí, por exemplo, falando de aplicação disso, é assim, um chão de fábrica produzindo algo, uma empresa vendendo algo, um setor administrativo avaliando custos, ele pode perceber que o gráfico de vendas, o gráfico de produção ou o gráfico de custo, eles são curvas parabólicas, né? Às vezes não regulares. Mas o que a gente faz? A gente usa essa formulação para que a gente tenha uma ideia do comportamento do todo, não é? A gente sabe que não é regular, né? Eu tenho uma curva de custo que parece uma parábola, ela é irregular, mas eu posso fazer uma formulação para verificar a linha de regularidade desse custo dessa linha de produção, desse gráfico de lucro, desse gráfico de custo, e assim por diante, né? Um gráfico de vendas, né? Então, disso de aplicação. As raízes são fáceis de ver. Uma vez que as raízes são fáceis de ver, a gente pode fazer a formulação. E também, se eu consigo ver as raízes, quando é que dá zero, eu consigo também, né? Custo zero. Existem aí, numa curva parabólica, 2 pontos que é zero. E a gente descobre lá, no exemplo do moinho que eu utilizei, não é? Que era 2 e 6 toneladas. Aqui que é esse exercício daqui, ó. Só que eu não falei que é toneladas. Um moinho que ele produz de 2 a 6 toneladas, com 2 toneladas ele não tem lucro nenhum, e com 6 toneladas também não tem lucro nenhum, significa que nesse exemplo aqui, não, isso aqui é de custo, não é o gráfico de custo do moinho. Aí, com 2 toneladas é zero custo, e com 4 toneladas é a pior situação. A gente tem um prejuízo de menos 4, por exemplo, né? O gráfico de produção desse moinho, ele não é regular, mas a gente pode o quê? Imaginar essa linha regular, essa linha média, e a partir daí
determinar estratégias. É claro que, como eu já falei para vocês, existem alguns administradores que eles não têm essa visão. E não tendo essa visão, eles vão vendo o que acontece no dia a dia e eles vão formulando estratégias a partir desses valores. Agora, se eu percebo que existe um comportamento que é exponencial, um comportamento que é parabólico, um comportamento que parece uma reta, eu consigo planejar melhor. E se eu consigo planejar melhor, eu posso tornar essa curva mais branda, mais ascendente, dentro do interesse da empresa que a gente trabalha. Jorge está testando o microfone. Posso virar a página? Alguém quer perguntar algo? Vou virar a página então, hein? O que a gente fez? Se a gente sabe que são zeros, quando x... Quanto de x para dar zero? Tirei do x' o 2, que deu o x menos 2. E quanto de x duas linhas para dar zero? Do x, eu tirei o menos 6. E a gente fez aqueles dois mnemônicos aí, para fazer uma... Como são dois, aí vira polinômio, polinomial. No caso, dois polinômios. Virando a página. Agora, falando de fator de aumento, não é? Eu pergunto para vocês, aí, fator de aumento e função estão conectados. Eu acabei de falar de um plano de carreiras que aumenta 5%, que é no caso do Estado, um plano de carreiras que aumenta 6%, que é o caso da Prefeitura, e agora eu estou só fora de contexto, perguntando qual é o fator de aumento para 7% e qual é o fator de aumento para 32%. Quem pode me responder? Isso a gente viu na aula passada. Alguém arrisca? Isso, Fagner. 1,7. A gente divide por 100 e soma 1. A gente tem aqui 1,7. E para 32%? Silêncio. 1,32. É isso mesmo. Então, a gente recorda que o símbolo porcentagem, ele significa o quê? Apenas o dividir por 100. Eu pego 7 divido por 100, dá 0,07. Aí eu somo 1, dá 1,07. Para 32% é a mesma coisa. 32% é 32 dividido por 100. E aí a gente soma 1. Quando eu pego 32 dividido por 100, dá 0,32. Com 0,32 mais 1, 1,32. Perfeito. Então, a gente respondeu as perguntas, né? Deixa eu voltar aqui, para deixar claro que isso daqui é uma resposta. E aqui também é uma resposta. Agora, estou tentando conectar a questão de função, mais fator de aumento, e matemática financeira, não é? Aqui, eu já trouxe as formulações prontas, né? Quando a gente tem coisas aqui se multiplicando dessa forma, o que acontece? Isso, em juros simples, é como se fosse uma PA.
em juros compostos é como se fosse uma PG. E juros compostos é um regime de capitalização. E juros simples é um outro regime de capitalização. O mercado financeiro ele trabalha com esses dois regimes de capitalização. E aí, a utilização das fórmulas é simplesmente fazer conta. Onde a gente tem aí J, juros, C é capital, o I é o índice, não é? Quando eu pego 7% e divido por 100, eu tenho o índice igual a 0,07. E depois esse T é tempo, é prazo, não é? Então, eu vou estar cobrando esses juros simples por 2 meses, eu vou estar cobrando esses juros simples por 18 meses, vou estar cobrando esses juros simples por 60 meses, por exemplo. E quando a gente fala na formulação para juros compostos, a gente tem lá que o montante ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Não é? O I a gente já sabe que é o índice. Se eu tivesse usando o índice de 7% aí na fórmula, seria o 0,07. Se a gente estivesse usando o índice de 32% na fórmula, seria o 0,32. O tempo é o prazo. E N, para juros compostos, também é prazo. Como a gente tinha na PA R de razão e Q para PG, né, de quociente, a gente tem aí o tempo, né, em juros simples como T, e N, né, também como tempo, prazo, para juros compostos. Capital em juros simples é a mesma coisa, é aquilo que a gente tem agora e aplica, é aquilo que a gente tem agora e investe, ou é aquilo que a gente tem agora e pega emprestado, né? Se eu pego emprestado é porque eu passo a pagar juros simples sobre determinado capital. Se eu pego o dinheiro agora, no outro regime, é o dinheiro que eu tomo emprestado e passo a pagar juros compostos sobre aquilo que eu pedi emprestado, por exemplo. E no caso de M, montante, montante é o quê? Os juros que é gerado mais o capital, seja em qual regime for. No caso de juros simples, se eu tenho um valor de juros, esses juros, vamos supor, é 30, e o capital emprestado é 100, meu montante é 130. Se o meu juros ele é 82 e o meu capital é 200, o meu montante é esse capital de 200 mais os juros que foi produzido de 82. O montante é 282. Para a formulação de juros simples, é melhor trabalhar lá com o JCIT. Para formulação de juros compostos, é melhor trabalhar com essa fórmula de montante. O montante é o capital menos o quê? 1 mais I elevado a N. Perguntas aqui. Espero que vocês estejam vendo semelhanças. Posso prosseguir? Isso, Fagner. Em juros simples, a gente tem um crescimento aritmético. Né? Em juros compostos, a gente tem um crescimento geométrico. Aí que a gente fala juros sobre juros. Na verdade, o juros sobre juros é um crescimento geométrico. Daí, um regime, que é o que o mercado financeiro trabalha, na maioria dos casos, ele faz o quê? Contratos de crescimentos geométricos, porque eles querem ganhar juros sobre juros. E chegar naquela situação onde, para eles, o dinheiro, ou vamos supor que se fosse nós, né, aplicando, o dinheiro trabalha para nós, em juros compostos. Dá para trabalhar em juros simples? Dá. Mas a gente vai ganhar mais em juros compostos. Mas existem situações onde juros simples é mais favorável, em frações de prazo.
né? Se eu tenho um contrato que ele é de 30 dias, quando eu cobrar 15 dias, 15 dias é uma fração de um mês, um pedaço de um mês. Qualquer, de 1 a 29, todo o mercado financeiro, para taxas mensais, acaba cobrando juros simples, porque se ganha mais. E a partir de um mês, 2, 3 meses, aí passa a trabalhar juros compostos, né? Porque não é mais fração, são múltiplos, né, do prazo. O múltiplo de um mês, 2 meses, múltiplo de um mês pode ser 3 meses, 6 meses, 18 meses, 60 meses, 300 meses e assim por diante. Aí vai ser tudo fora da fração de prazo, todo o mercado trabalha juros compostos. E na fração de prazo, continua se trabalhando juros simples. Não é porque é mais fácil, é porque se ganha mais. O mercado é bonzinho, cobrando juros simples? Não, ele não é bonzinho. Ele quer continuar ganhando da melhor forma. Então, em frações de prazo, eles cobram juros simples. Perguntas aqui. Nenhuma? O que eu coloquei no próximo aqui? Ah, gente, ó, a gente basicamente está no meio do curso. A gente vai ver ainda sistemas, matrizes, não é? E combinação e probabilidade, né? Então, isso está no programa e a gente vai trabalhar aí nas aulas futuras. Mas eu considero, né, que essa base aqui da matemática financeira, a gente pode aprender a fazer contas, né? E fazer contas, no meu ponto de vista, é o menos importante. O mais importante é que a gente consiga se educar financeiramente, que a gente passe a ter aí um letramento financeiro. E o que significa isso? A gente conseguir se educar, se letrar, para que do nosso salário, um pedaço a gente passe a guardar. E quando a gente faz um plano financeiro, isso é o mais importante, que a gente consiga. Ah, mas professor, não sobra nada, né? Então a gente precisa o quê? Analisar a nossa planilha de gastos e verificar o que pode ser cortado para que a gente possa, de verdade, começar a guardar e constituir patrimônio. Perguntas? Fernanda Barbosa. Eu comecei a começar a investir. É isso mesmo, Fagner. No caso se você tem um pedaço que você consegue guardar, e em vez de deixar no colchão ou no cofre, é melhor que esteja investido, não é? E esse investir pode ser a poupança? Pode, mas em se tratando de poupança, é o pior dos investimentos, não é? Então, onde se ganha menos. Então, a ideia que a gente escolha e saiba escolher investimentos que a gente ganha mais. Às vezes, a poupança ela pode ter um ganho que é melhor, mas para isso também a gente precisa, no mínimo, olhar a taxa, não é? Assim, inflação versus poupança. Se o que a poupança rendeu é acima da inflação, beleza. Mas, em geral, o que a poupança paga é menos do que a inflação. E aí a gente perde. Agora, existem fundos aí, existem investimentos onde a gente sabe que todo o rendimento prometido ele é maior que a inflação projetada. E sendo maior
que a inflação projetada, a gente passa a ter ganhos. Então, quando a gente fala assim, o dinheiro precisa trabalhar para nós, é isso que precisa acontecer. Tem um cara que eu vou escrever aqui, Mauro Alfeld. Escrevi no chat. Ele tem 2 livros. Um livro chama Seu Dinheiro. Ele está em PDF e na internet. Seu Dinheiro. Esse é o livro. E outro livro chama Investimentos. Esses livros, eles são do começo do século, 2001, mais ou menos, por volta da virada do milênio. Mas, o que acontece? Eles têm toda uma base aí para mostrar para nós. Por exemplo, no livro Seu Dinheiro, ele faz um plano lá para um jovem de 18 anos, ele guardar R$ 200 por mês, e esse jovem de 20 anos, perdão, de 20 anos, ele começa a guardar R$ 200 por mês, ele chega na poupança, no final de 45 anos de trabalho, que é o plano de aposentadoria de todo brasileiro. O que acontece? 20 mais 45, 65. Com 65 anos de idade, esse jovem, que passa a ser um idoso, ele passa a ter R$ 1 milhão na poupança, que é o pior dos investimentos. E se a gente pensar que a pessoa tem R$ 1 milhão na poupança, significa que o rendimento de R$ 1 milhão é R$ 5.000. Então, a cada milhão que essa pessoa acumula no patrimônio, na poupança, ele vai ter de retorno R$ 5.000. E, em vez de ficar dependendo de uma aposentadoria do INSS, por exemplo, essa pessoa que tem um plano, que tem uma educação financeira, que ela está letrada financeiramente, ela passa com esse comportamento, entre aspas, tem aí uma aposentadoria mais confortável do que ficar dependendo de uma aposentadoria pública. Isso para R$ 200 por mês durante 45 anos. Então, qualquer indivíduo fazendo esse plano, se ele consegue guardar com 18 anos, por quê? R$ 200 por mês até os 65 anos de idade, por 45 anos, essa pessoa ela começa a ter o quê? Ter R$ 1 milhão. Mas, na verdade, o que acontece? Se essa pessoa tem educação financeira, essa pessoa tem letramento financeiro, o que acontece? Ela consegue abreviar esse prazo. Por que consegue abreviar esse prazo? Quando uma pessoa na poupança ela chega aos R$ 80.000, por exemplo, falando da lei original, ela passa a pagar impostos também na poupança. E aí, com certeza, a poupança passa a ser menos interessante. Aí, com R$ 80.000, é interessante que essa pessoa pegue esse valor e diversifique. Coloque lá de 80.000, 20.000 numa aplicação A, outros 20.000 numa aplicação B, 20.000 numa aplicação C e 20.000 numa aplicação D. E nessa cesta de investimentos, ela passa a ter o quê? Uma rentabilidade que é melhor que a poupança. Quando ela passa a ter uma rentabilidade que é melhor que a poupança, ela acelera esse prazo. Ela passa a ter o quê? Um horizonte de trabalho menor. Aí essa, entre aspas, aposentadoria, se o objetivo é ter um patrimônio de R$ 1 milhão aplicado, então essa pessoa, em vez de aguardar 45 anos, ela vai aguardar menos tempo. Ela pode abreviar esse tempo e ter um certo conforto a partir daí. Ela pode ter esse investimento e pode ter também a aposentadoria pública, por exemplo. Mas ela pode diversificar mais ainda. À medida que ela vai acertando nesses investimentos, ela tem mais conforto
e mais segurança. E ela pode o quê? Acelerar todos esses prazos, né? Perguntas aí, gente. Nenhuma pergunta? Ninguém está falando que é fácil, tudo bem? Ninguém está falando que é fácil. Ok. Voltando aqui, ó. Ei, eu saí. Trazendo a apresentação de novo. Tá. Eu posso estar, por exemplo, chegando. Eu quero saber os juros de um capital de R$ 2.000, numa aplicação a juros simples de 7%. A gente já viu que o índice 7% é o 0,07. Por um tempo, vamos supor aí de 5 meses. Aí, façam a conta aí para mim, por favor. Quanto é que vai dar esse juro? 2.000 vezes 0,07 vezes 5. Então, aí com a calculadora fazendo, né? Ó, 2.000 vezes 5 dá 10.000. 10.000 vezes 0,07 dá quanto? Porque são 3 fatores, né? 2.000 é um fator, 0,07 é outro fator, e 5 é um terceiro fator. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, Deu 700, professor? Quanto, Joyce? A Renata deu 700? Deu 700? Mais alguém aí? Fagner, 2.805? Acho que não. 10.000 vezes 0,07. Acho que a resposta é mais próxima disso mesmo, 700. R$ 805? É conta de vezes, hein, Fagner? É 2.000 que multiplica 0,07 e multiplica 5. Quando eu troco a ordem dos fatores, 2.000 vezes 5, eu já dei a resposta de 10.000. 10.000 vezes 0,07 dá alguma coisa parecida com 700. Se fosse 10.000, 10%, seria 1.000. A resposta da Joyce está correta, é 700 mesmo. Mas alguém fez? Aqui, ó, a gente está usando essa fórmula, J-CIT, não é? Capital de 2.000 vezes os 7% vezes 5 meses. Então, isso dá 700. Eu fiz de cabeça e eu vou confirmar aqui na calculadora. E quem não fez, tente fazer.
O Fagner já confirmou. 10.000 vezes 0,07. 700, isso mesmo. Aí a minha pergunta agora é, qual que é o montante? Montante igual. Nessa operação, 2.700. Legal, é isso mesmo. Então, os juros é 700, o capital é 2.000, montante é juros mais capital, então a resposta é 2.700. Perfeito? Agora a gente vai usar os mesmos valores e trabalhar essa outra situação. Eu quero saber o montante, uma situação onde eu tenho os R$ 2.000 aplicados, só que agora em juros compostos. 1 mais 0,07, o quê? Elevado a 5. Então, é a mesma taxa, o mesmo prazo e o mesmo capital. Mas o regime agora, ele passa a ser o quê? Juros compostos. Então, eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma e tenho o quê? Uma potência. O que eu faço primeiro? Potência? Se não fossem os parênteses, a gente faria a potência primeiro, com certeza, Fagner. Aí você corrigiu logo em seguida, é isso mesmo. Parênteses. A gente faz os parênteses primeiro. Então, fazendo os parênteses primeiro, a gente vai ter que esse montante é igual a 2.000, a mesma aplicação. Então, fazendo parênteses 1 mais 0,07, a gente vai ter o fator de aumento 0,7. E isso vai estar elevado à quinta potência. Agora, eu tenho multiplicação e potência. O que eu faço primeiro? A potência. Então, 1,07 elevado a 5, quanto é que dá? 1,07 elevado a 5 igual. Vai dar que esse montante é igual a 2.000, que multiplica 1, quanto? 1,4, mas vamos lembrar que tem as outras casas decimais. 1,402, 551, 7307. Se recordando da aula passada, o que acontece? A gente não descarta as casas decimais. Precisa estar trabalhando com todas as casas decimais. Principalmente se tratando de juros aqui. Todo mundo enxergou esse valor com todas as casas? 402, 551, 7307? Desculpa, posso fazer uma pergunta, professor? Pode Pois ser. não, por favor. Estou tentando entender também. Isso que o senhor está fazendo é um montante de aplicação, né? Não, tanto faz. Pode ser uma conta para você pagar. Ah, tá bom. Não, até que eu fiquei na dúvida. Esse montante de 2.700 da primeira conta que o senhor fez é independente, tanto é o que eu estou pagando de juros, então estou pagando ou então recebendo se eu estiver aplicando, é isso? Então, pode ser investidor ou tomador, não é?
a operação ela vai sempre ter um investidor e um tomador. No caso, para os dois, a conta é a mesma. Só que de um, o investidor, o que acontece? Ele está emprestando, não é? E o tomador, ele está pegando esse dinheiro. E no final do prazo de 5 meses, o que é o tomador, ele devolve o dinheiro no montante de 2.700. Agora, para fazer a conta, eu tenho sempre esses dois personagens, quem investe e quem toma. Mas a conta é a mesma. Tá bom, Agora, desculpa, para perdeu o nossa vida, é melhor que a gente sempre seja um investidor, sem dúvidas. certo? Só muda o lado do balcão onde está a barriga. Agora, para os juros compostos, todo mundo chegou lá naquele 1,402,551, bateu, não bateu? Conseguiu abrir aí? Você chegou no 1,40, não foi, Fagner? Ah, tá. Finalizou com uma casa a menos. Tudo bem. Deixa eu apagar aqui. E agora, quanto que dá esse 1.402 vezes 2.000? Dá um número maior ou menor que 2.700? Acho que vai dar os 2.805, não é, Fagner? Que você já tinha calculado. A primeira vez que você fez a conta, então você fez pela fórmula de juros compostos. Dá os 2.805 e um monte de números depois da vírgula, é isso, né? Dá o 103, 46, 14, não é? Só que, então eu vou escrever com todas as casas aqui, que esse montante ele é igual 2.805,10 34 614. Tá? Agora sim, né, a conta acabou. Por que a conta acabou? Porque a gente não consegue cobrar além disso, né? E quando a gente está aí no mercado financeiro, então qual é o valor que a gente vai cobrar? Esse valor que o Fagner publicou. A gente só consegue cobrar o quê? Centavos. O 34614 a gente descarta pela regra de arredondamento. Como o 3, naquela regra de 5 quartos, ele é um número que a casa anterior fica conservada, então não precisa somar 1. Se em vez de 346 fosse 546, aí sim, o número descartado é o 5, qualquer número que é 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa imediatamente anterior é somada de uma unidade. Aí esse investidor ou esse tomador teria um compromisso no valor de 2.805,11, se em vez do 3 lá a gente tivesse pelo menos o 5. Vejam que no regime simples, a gente paga 2.700. No regime composto, que é juros sobre juros, a gente paga R$ 105,10 a mais, pelo mesmo prazo e pela mesma taxa. Só muda o quê? O regime.
Perguntas aqui, gente. A gente usou juros simples e usou juros compostos. E comparou aí os resultados de montante. Retomando aqui. Aí a pergunta agora é, no caso, qual é o valor dos juros? Para finalizar essa parte, qual o valor dos juros? Isso, Fagner, né? Se eu sei que dentro desse 2.805, 2.000 é capital, né? E todo montante é capital mais juros, então, do valor do montante, se eu retiro o capital, o que sobra? Os juros, que no nosso caso aqui é 2.805. Do montante, tiro 2.805, do 2.805 eu tiro 2.000, aí sobra 805. Então, esse é os juros. Então, os juros nos juros simples era 700. Nos juros compostos, 805. O montante em um é 2.700, o montante no outro é 2.805. Em juros simples, a gente calcula primeiro os juros, porque a formulação é mais simples, e em juros compostos, a gente calcula primeiro o montante, e depois a gente calcula os juros. Se a gente quiser saber diferenciar um valor do outro. Perguntas aí, gente. De novo, o mais importante não é saber fazer essas contas. Talvez para um concurso seja importante, mas vamos supor, você vai para um concurso e passa a receber um salário melhor, não é? E o que as pessoas acabam fazendo? Quando elas recebem um salário melhor, elas aumentam o número de boletos, né? Aumentam o número de despesas, em vez de melhorar o investimento, em vez de melhorar o patrimônio. Essa pessoa que aumenta o número de boletos, ela não tem educação financeira, ela não tem letramento financeiro. Ela precisa fazer o quê? Reserva. Ela precisa fazer patrimônio. Quando, por exemplo, na pandemia, uma colega com um certo nível de reserva, ela ficou desempregada, ela chegou no final da pandemia com essa reserva quase zerada, mas ela passou pela pandemia, 2 anos e pouquinho aí, não tão apurada. E depois que a fase do desemprego acabou, ela foi reempregada, não é? Uma outra empresa, e ela passou a constituir reserva novamente. Se a gente tem a reserva, numa situação de emergência, uma situação de dificuldade, a gente passa menos apuro. Então, o que eu coloquei aí de mais importante é constituir reserva. Essa questão de você constituir reserva, constituir patrimônio, é o mais importante. E essas contas é para que vocês possam estar acompanhando. E toda vez, por exemplo, um dono de padaria, né? Se ele está letrado financeiramente, toda vez que ele pensar no investimento, para ele investir significa ganhar mais do que a padaria está trazendo de retorno para ele. Se nessa conta ele descobre que aquele investimento não vai trazer um retorno maior, o que ele faz? Ele investe na própria padaria ou num negócio parecido.
E aí, o que acontece? Ele pode ter, de repente, 2 padarias. E se a rentabilidade... Então, vamos supor, a grosso modo, a rentabilidade da poupança é 6% ao ano e a padaria está retornando 10% ao ano, então ele está ganhando muito mais. Então, em vez de ele colocar na poupança que ele vai ganhar só 6, ele investe numa outra padaria. Ele passa a estar ganhando aí em cada padaria 10%. Sobre o capital investido na padaria 1 e o capital investido na padaria 2, ele está ganhando o quê? 10%, por exemplo. E se ele pensar em qualquer investimento, ele teria que estar investindo em alguma coisa que desse mais de 10%. Ele pode investir num estacionamento e dá 11%. Aí ele diversifica o negócio dele, por exemplo. Ou ele descobre um investimento, né, que tem uma rentabilidade maior que a rentabilidade da padaria que ele tem. Por exemplo. Não sei se está ficando claro aí as aplicações que eu estou passando para vocês, não é? Então, as contas, elas passam a ter esse sentido. A gente começa a descobrir qual que é essa taxa de retorno, né? Se a padaria já dá um retorno de 10%, então qualquer negócio para esse padeiro é alguma coisa maior que 10%. Pensando em uma novela antiga, aí, O Rei do Gado, né? E ele pensava em número de bois, número de cabeças, né? Então isso vale um boi, né? E se eu investir nisso, eu não tiver um boi de volta, então não me interessa investir, né? Por exemplo. Então é uma forma dele pensar, né? Agora, se ele tiver mais um boi, isso significa que o patrimônio dele, se ele tinha 2 cabeças de gado, ele passa a ter 3, o patrimônio dele aumentou. E assim por diante. Perguntas aqui, gente. Voltando aqui, ó. Sobre 2.000, se eu calculo 7% e multiplico por 1, eu tenho o quê? 7% por um mês. Se eu multiplico por 2, eu vou ter 7% no mês, 7% no outro mês, e é o mesmo valor. Quando esse valor de juros ele é o mesmo no primeiro mês, ele é o mesmo no segundo mês, isso é um regime simples. Agora, quando sobre o capital que eu aplico, eu tenho 7%, e esses juros ele vira capital, e sobre esse novo capital eu aplico de novo 7%, eu estou trabalhando juros sobre juros. A gente está capitalizando o que era juros. O que era juros está virando capital. Se isso ele está somando ao meu capital e sobre o valor, sobre o novo capital, eu aplico de novo a mesma taxa, então é aquilo que a gente chama de juros sobre juros. E aí a gente está trabalhando o regime composto. E para períodos cheios, né? Então, se eu tenho um contrato que ele é bimestral, então a cada bimestre eu tenho a rentabilidade. É uma forma de olhar. Mas se de repente eu precisar fazer um negócio por um mês só, eu estou trabalhando uma fração do período desse contrato que é bimestral, um mês só, para esse um mês só, uma fração do período, aí é mais vantajoso usar o juros simples. Mas, em geral, o que acontece? Os contratos são mensais. E uma fatura, ela tem o quê? Um período de 29 dias, né? Até 29 dias, você pode pagar com atraso, né? E lá no boleto está escrito que existe um valor fixo que cresce todo dia. Isso é juros simples. Desculpa, eu ia te perguntar sobre o cartão de crédito mesmo. Então o cartão de crédito é juros sobre juros, Renato. Juros sobre juros, né? Só que eu acho que
os valores estão em torno de 16%. Não é? Então, se você atrasar um cartão de crédito, o que, que acontece? Ele cobra um valor que é abusivo, 16%, depois isso é o que o pessoal chama de uma bola de neve, esses 16% ele soma a dívida que você tinha, e aí quando você deixar para o mês seguinte, você vai estar pagando 16% sobre o novo saldo, né? Então, as instituições financeiras, quando vendem esse crédito pelo cartão, eles têm uma rentabilidade, assim, a melhor do mundo. Na verdade, dá quase 500% ao ano. Acho que não tem negócio no mundo que tem essas taxas abusivas que são os cartões de créditos no Brasil. Então, a ideia... Aí, o que as pessoas geralmente fazem, quem não tem educação financeira? Ah, professor, eu não tenho mais cartão de crédito. Eu quebrei o meu e não tenho mais. Mas, na verdade, é assim, ainda bem que eu aprendi logo que eu ganhei o meu cartão. Então, eu só uso o cartão de crédito quando eu tenho dinheiro na mão. E eu não tenho opção de desconto no início. Vamos supor, eu vou gastar R$ 100, né? Eu tenho esse dinheiro na minha mão e vou fazer a compra. Se a pessoa não me der desconto nenhum, então o que eu faço? Eu pego esses R$ 100, coloco na poupança, por exemplo, coloco no investimento. E, passado 30 dias, eu vou sacar da poupança esses R$ 100, pago o meu cartão de crédito e eu ganhei 0,5% sobre esses R$ 100 que eu depositei. É pouquinho? Mas nesse exemplo, a gente tem um ganho. Agora, não tenho dinheiro e uso o cartão de crédito, aí a gente está usando o cartão de crédito da pior forma possível. Porque aí a gente está correndo o risco de pagar os juros mais altos do mundo. Então, a ideia não é quebrar o cartão, a ideia é usar o cartão ao teu favor. E o que é usar o cartão ao teu favor? É você ter o dinheiro na mão. Quando a gente tem o dinheiro na mão, a gente consegue, às vezes, um desconto do pagamento à vista. Se a pessoa te der 3%, 5%, aí já valeu muito a pena. Mas se você tem o dinheiro na mão e a pessoa não dá desconto nenhum, então o que você faz? Deposita na poupança e paga com cartão. Depois de 30 dias, o que acontece? Você resgata aquela situação. Isso se a compra for feita no aniversário do cartão, né? Você resgata, paga o cartão e vai ficar o saldo dos juros lá na tua conta, por exemplo. Tá claro isso, gente? Então, o mais importante aqui, o principal ponto é constituir reserva. Tá? O fazer as contas, ele é simples, né? Juros simples é só conta de vezes. E juros compostos é acrescentar o quê? A potência. E se a gente tem uma calculadora na mão, é super tranquilo. Só voltando a falar no início da aula, Fagner, eu já participei de uma entrevista que eles me deram uma calculadora na mão para que eu fizesse essas mesmas contas. E no meu caso, eu fui petulante e não quis usar a calculadora. Mostrei para eles que eu consigo fazer a conta na ponta do lápis. E aí o que aconteceu? Eu não fui contratado. Por quê? Eles queriam saber se eu sabia usar a calculadora. E na prática, quando a gente usa a calculadora, a gente tem mais produtividade, a gente tem as contas mais rápidas, né? E quando no teu teste eles pediram essa situação, acho que eles queriam saber como que estava o teu raciocínio lógico em relação ao algoritmo da divisão. Acho que foi isso que eles tentaram testar, cobrar de você, né? Eu não sei ao certo se é essa a intenção, mas a minha primeira leitura é que foi essa a intenção. Se eu sei o algoritmo de alguma coisa e mostro que sei o algoritmo dessa coisa, teve um outro
uma outra situação pelo qual eu passei, me deram uma cesta de moedas e eu teria que fazer um programa para separar aquelas cestas de moedas. E eu consegui fazer o programa para separar as cestas de moedas. E eu passei, fui contratado. Não é? E eu fiz a melhor representação e a melhor lógica. Isso foi um teste. É um outro exemplo, né, de como a gente pode. Só que, por exemplo, eu não tinha nenhuma formação de programação. Se eu tivesse uma formação de programação, talvez eu fizesse um programa melhor ainda, né? Mas eles só queriam saber se a minha lógica para separar moedas, eu estaria separando essas moedas da melhor forma. E eu consegui, né? Das 60 pessoas que estavam lá no processo, eu fui contratado, porque eu apresentei, né, o melhor algoritmo para separação de moedas, por exemplo. Gente, estamos chegando no finalmente, acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento? Não? Então, a última pergunta. Vocês respondem aí. Temos 5 opiniões, 4 opiniões de como foi a aula de hoje? Aproveitaram alguma coisa? Sim, bastante. Eu nem assisti a aula passada, ainda vou assistir. Hoje já esclareceu algumas dúvidas. Foi muito bom. Obrigada, professora. Que bom, Renata. Mais alguém quer falar? Ou digitar? A gente está na metade do curso. Fagner, boa aula, obrigado. Fernanda, Joyce. Ok, se não tiver claro, a aula que vem é só perguntar. Ou manda um e-mail aí. Que bom, foi ótimo, legal. A Fernanda está quietinha. Então é isso, gente. Eu estou fechando aqui o microfone, quer dizer, estou fechando a gravação, mas se vocês tiverem algo aí para perguntar, fica à vontade. Obrigado, boa semana.